Jesus é uma opção universal, mas é uma execução individual. Verso 12 do capítulo 1 do Evangelho de João diz, verso 11 diz: veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem feitos filhos de Deus. Então, apesar de ter essa oportunidade de ser disponível a todos, aqueles que o receberem é que se tornam filho de Deus. Também há um entendimento muito equivocado por aí acerca da questão de ser filho de Deus. E é muito comum a gente ouvir as pessoas dizerem o seguinte: eu sou filho de Deus, foi Ele que me fez. Esta é uma falácia. Não é uma verdade. Porque Deus fez todas as coisas. E nem todas as coisas são filhos de Deus. Filho de Deus é quem recebe a Jesus. É o que a Bíblia diz. É a mesma coisa que acontece com a nossa vida. Nós podemos ter filhos e construir robôs. Robô não é filho de quem o construiu. Filho é quem é gerado. E a Bíblia nos diz que nós somos geração eleita de Deus por Cristo Jesus. Jesus é suficiente para satisfazer a Deus Pai. Não há nenhuma possibilidade de você lançar mão de qualquer princípio ou fundamento que satisfaça o coração de Deus, senão e exclusivamente a Jesus. Romanos 5:1 diz: justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Centrado na pessoa de Cristo, não está dizendo em Maria, não está dizendo em São Pedro. Aliás, estamos na época das festas juninas, em que disfarçadamente promove culto a São João, a São Pedro, a Santo Antônio e não sei quem mais santo por aí. Por isso que festas juninas não é festa de crente, porque é adoração de ídolos, e nós não podemos compactuar com isto de maneira nenhuma. A satisfação do coração de Deus só é atendida quando nós nos apresentamos diante dele em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo exercício da fé exclusivamente nele, Jesus. Justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 8:1. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, os quais não andam segundo o pecado, mas pelo Espírito. Por isto, a salvação é disponível a todos, mas nem todos a possuem. Mas é a vontade de Deus que você a tenha, que você se salve, mas Deus respeita a sua vontade. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Terceiro, a salvação é exclusiva de Cristo. Ele foi o único sacrificado que satisfaz completamente o coração de Deus, e daí ser exclusiva a sua opção de salvar. Mateus 3:17 nos mostra uma declaração do próprio Deus em relação à pessoa de seu Filho Jesus, demonstrando exatamente isso, que nele estava assentado, sedimentado a satisfação de Deus. Mateus 3:17 nos diz assim: e eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ou seja, a satisfação de Deus Pai estava sedimentada exclusivamente nos ombros do seu Filho Jesus. Ainda, Romanos 4:12, que nós já citamos, que constituiu o fundamento basilar da nossa reflexão: debaixo dos céus nem outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Cristo traz essa exclusividade.
A salvação é exclusiva de Cristo, porque Deus só se dá por satisfeito através dele e de mais ninguém. 1 Timóteo 2,5. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Há muitos carros por aí com plástico no seu para-brisa traseiro, dizendo: peça a mãe que o filho atende. Isto é uma falácia, é uma mensagem do inferno, porque a aparência é muito bonita. Quem não gosta da mãe? Qual a mãe que não atende o pedido do filho? Só que, a nível de eternidade, Deus não tem mãe. E a mãe de Jesus é exclusivamente mãe do seu corpo físico, não da sua existência. Porque antes de Maria, Jesus já era. Ele é eterno. Maria simplesmente deu a ele um corpo físico para que ele pudesse adentrar a condição humana e, ao se transformar no humano, ser oferecido em sacrifício em nosso lugar. Por isso não adianta pedir a mãe, porque Deus não tem mãe. Nem tampouco Deus Pai tem esposa. O céu não tem rainha. Não adianta alguém querer colocar. Continua inexistindo. Nele está centrada a vida eterna. O texto de 1 Pedro, no capítulo também capítulo 1, a partir do verso 3, nos descreve de um modo muito esclarecedor esta verdade espiritual. 1 Pedro, capítulo 1, verso 3 a 9, diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já presta a se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, seja necessário que sejais um pouco contristado com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, e é provado pelo fogo, se acha em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não havendo visto, amais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das almas. Jesus é a única possibilidade de você se salvar. Por isto, você precisa dele. Por quê? Porque foi ele, num processo extremamente penoso, levou todos os nossos pecados, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre os seus ombros. Isaías 53, 4. É por isso que você precisa de Jesus. É por isso que todo filho de Deus só é por ter recebido a Jesus como Salvador pessoal. É por isso que o reino de Deus só será habitado por aquele que receber o Senhor Jesus como Salvador pessoal. Não posso fazer isto por ninguém, nem por meu filho, por mais que eu ame, nem pelas minhas netas ou pelos meus netos, pelo mais que eu os ame. Não posso fazer pelas minhas filhas, por mais que as ame. Não posso fazer por minha esposa, nem pelo meu pai, nem pela minha mãe. É individual, é cada um. Veio para que era seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus.
E para você que é filho de crente, Deus não tem neto. Deus tem filho. Se você, sendo filho de crente, não receber a Jesus como seu Salvador pessoal, não vai entrar no reino de Deus. E olha, escute bem o que eu vou lhe falar. Se você receber o Senhor Jesus, se torna filho de Deus. Mas para continuar sendo filho do diabo, basta não fazer nada. Porque em pecado concebeu a minha mãe, e em pecado eu fui gerado. E os efeitos do pecado só serão retirados por Jesus.